Começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e no programa de hoje você vai conferir uma discussão sobre o tratamento do silêncio ou silêncio punitivo. A gente também fala sobre essa geração ansiosa, né? Por que nos dias atuais é tão comum a gente ver pessoas sofrendo com esse desequilíbrio aqui na nossa sociedade. E também os cuidados que são necessários para a pele diabética. Então fica o meu convite, prepara o teu café e vem comigo conferir o que a gente preparou aqui no Papo. O silêncio pode acalmar, mas também pode ferir profundamente. Hoje nós vamos falar sobre um comportamento que destrói relações, abala a autoestima e muitas vezes passa despercebido. O silêncio punitivo. Para entender por que isso acontece, como identificar e principalmente como se proteger, eu converso com a psicóloga Isadora Soeiro. Isadora, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente entendesse um pouco o que é essa prática do silêncio punitivo, né? E como é que eu faço para diferenciar quando uma pessoa está adotando essa sistemática como uma forma mesmo de penalizar quem está lá na outra ponta, ou quando essa pessoa ela precisa do silêncio para se recompor. Primeiramente, né, eu queria agradecer o convite para estar discutindo uma temática tão importante, né, como essa, que está intrincada, querendo ou não, na questão das relações humanas. E como é que a gente pode estar identificando, né? O silêncio punitivo ou tratamento de silêncio nada mais é do que uma, vamos dizer assim, estratégia utilizada, né, para fazer com que a pessoa seja isolada, né, através do silêncio. Então a pessoa evita a outra. E aí quando você me pergunta como eu posso fazer para diferenciar, né, a gente pode estar separando em um silêncio punitivo e um silêncio reflexivo, vamos dizer assim. O silêncio punitivo, ele realmente, a pessoa tem uma intenção de punir. Então ele é intencional. Já esse silêncio reflexivo, que a gente precisa realmente tá separando, né? Às vezes a pessoa precisa de um tempo. Então assim, eu preciso de um tempo, minha cabeça está quente, eu preciso de um tempo para refletir aqui, para poder conversar, né? E as pessoas se acertarem, né? Então esse seria o silêncio reflexivo, né? E é até bom você trazer essa pergunta, porque às vezes as pessoas podem pensar, então toda vez que a pessoa ficar em silêncio comigo, então ela está me punindo. Não necessariamente, né? Então assim, tem esse silêncio também no sentido de estar evitando o conflito, né? Então a gente tem que estar bem ciente, né, dessa diferença. E o que vai pautar a diferença na prática? Porque assim, quando você diz é um silêncio para punir, de alguma maneira eu uso dessa ausência de comunicação para manipular a outra pessoa, né? Isso vai ser recorrente? Sempre que eu me sentir contrariada, por exemplo, eu posso lançar a mão dessa ferramenta para fazer o outro se sentir culpado ou concordar com aquilo que eu quero. Essa seria a diferença desse silêncio punitivo ou tratamento do silêncio para esse outro que é desse momento de refazimento mesmo? Então, realmente, quando a gente fala de que é uma violência, né? Primeiro, é uma violência psicológica, essa questão do tratamento do silêncio. E o tratamento do silêncio, ele vai sempre estar ligado a essa questão de punir, manipular, né, a pessoa. E assim, às vezes é muito difícil a pessoa perceber isso, e é algo recorrente. Então assim, às vezes pode acontecer que a gente tenha feito uma outra vez sem se perceber, né, mas quando é algo que tem uma recorrência e intencionalmente para que faça com que aquela pessoa faça determinada coisa que eu quero, como eu quero, né, a gente vai estar falando de um silêncio punitivo. E aí, assim, quando a gente para pensar, às vezes é difícil a gente pegar e delimitar o que é uma violência psicológica, porque quando a gente fala em violência física, deixa marca. Então você olha, tem marca ali, mas a violência psicológica, ela aparentemente não vai ter uma marca, não vai ter um roxo, mas vai ter uma marca interna, né? E isso vai também trazer inúmeras consequências para aquela pessoa.
Às vezes a pessoa não percebe que está presa num relacionamento abusivo, porque isso faz parte de um relacionamento abusivo. E também é importante, Michele, a gente pontuar que o tratamento de silêncio, o silêncio punitivo, ele não acontece só em relacionamentos amorosos. Porque às vezes a gente pode pensar assim, ela está falando só de relacionamentos abusivos, que a gente já liga com relacionamento amoroso. Mas não, pode acontecer em relacionamentos familiares, né? Pode acontecer em relacionamentos institucionais. E aí a gente pode já estar entrando numa seara assim, do assédio moral, né? E é interessante quando a gente fala de tratamento de silêncio, né? Tem um termo que as pessoas também usam de ostracismo, né? Que seria, a gente lembrando lá das aulinhas de história, né? Lá na Grécia Antiga, o que é que as pessoas faziam? Quando queriam punir, né, um cidadão, que eles tinham muito essa questão do cidadão, né? Eu sou cidadão ali. Eles excluíam, eles baniam, né? E era justamente isso, era o não falar, era o não considerar. Então, assim, o silêncio aí é aquela coisa, o silêncio também comunica algo, né? Então, assim, quando eu não reconheço o outro, né? Então eu não o considero, né? Quem é vítima do tratamento de silêncio, Isadora, quais são as complicações que ele vai vivenciar nas relações mesmo, né? Nós somos seres sociáveis. Quando eu estou num tratamento, seja com os meus pais, com os meus irmãos, nessa relação do universo de trabalho ou até mesmo dentro de uma relação amorosa, se eu sou submetida a esse tratamento do silêncio com recorrência, que tipo de comportamento eu desenvolvo, né? Que tipo de ferida se abre nessa pessoa e que tipo de postura ela costuma adotar? A primeira coisa que a gente tem que pensar, né, é que isso abala a autoestima da pessoa. E quando a gente fala de autoestima, muitas vezes tem essa ideia da autoestima ligada à beleza, né? Assim, a autoestima você se arrumar e tal, mas a autoestima de você se considerar, né? Então, assim, isso primeiro pode abalar a autoestima. E geralmente o que é que acontece nessas situações? A pessoa tende a pisar em ovos, né? Então, assim, ela sempre vai estar com medo do que é que pode estar acontecendo, ou o que é que ela fez errado. Ela vai estar sempre se culpabilizando sobre algo. E aí, o que é que acaba gerando? Uma insegurança, né? Então, é comum a gente ver pessoas muito inseguras nos relacionamentos hoje, com medo de se colocar, qual vai ser a reação do outro, porque tem a pessoa sempre se acha que está culpada, né? Então, assim, às vezes até a vítima acaba pedindo desculpa por algo que não fez nada, né? Então, assim, uma das coisas que pode acontecer é isso. Mas também, a longo prazo, né, a gente pode observar sintomas depressivos, ansiedade, porque a pessoa sempre vai estar ansioso, né, sobre o que é que deve fazer, como se portar com o outro. E também, né, a gente pode pensar em casos que compliquem mais, até mesmo ideação suicida. Porque começa ali na autoestima, né? E aí a gente pode estar desenvolvendo transtornos e até mesmo questão de ideação suicida. Quando esse tratamento de silêncio se dá numa relação de parentalidade, né? Que eu tenho ali mãe e filho, ou pai e filho, o que isso implica no desenvolvimento da criança, né? Quando ele tem esse canal de comunicação interrompido com esses pais, justamente por conta do tratamento do silêncio. A gente costuma falar, né, que a relação com os pais são as relações primárias, que acabam moldando como nós nos relacionamos com o mundo, como nós nos relacionamos com as outras pessoas, enfim, e acaba que pode acontecer da pessoa levar isso para outras relações. Então, assim, a pessoa se torna... Ela adotar aquilo como um comportamento que é aceitável, seria isso? Na verdade, eu penso na questão da reação dela, né? Como eu estava falando. Uma pessoa que está numa relação em que a outra constantemente está utilizando desse tipo de violência psicológica, ela tende a se tornar muito insegura, né, do que está fazendo. Ela tende a muitas vezes nem se colocar, né, e muitas vezes se anular, né, e acaba que a pessoa tende a achar que isso é o normal,
Entendi. E acaba levando para outras relações. E é muito. E muitas vezes as pessoas criam crenças, né? Assim, que, eu não devo fazer isso, eu não sou digno disso, crenças de desvalor. Tudo relacionado a quê? A querendo ou não, um sofrimento psíquico por conta dessas violências psicológicas. Como que a gente desconstrói isso, Isadora? É um desafio. Primeiro, é um desafio grande, né? Eu diria que, assim, o primeiro passo é trabalhar na terapia, né? Psicoterapia, porque, assim, são camadas, né, tão profundas que, às vezes, assim, é todo um processo terapêutico para a gente descobrir isso. Porque eu acho que muitas pessoas que estão hoje em casa ouvindo falar sobre isso, nunca ouviram falar, uma nomenclatura nova, mas assim, quando se colocam e pensam, nossa, mas por que eu piso em ovos nessa relação? E aí, assim, até que a pessoa consiga se conscientizar sobre isso, né, se perceber, né, desse modo nas relações, e daí, depois que se perceber, conseguir desconstruir, tomar novas atitudes, isso é um processo terapêutico, né? Então, assim, a beleza do processo terapêutico, quando a gente vê, assim, a pessoa evoluindo, né? Então, as pessoas chegam com uma demanda, às vezes a pessoa chega no consultório com uma demanda de insegurança, insatisfação no relacionamento, e quando vai ver, tem tudo isso aí por trás, né? Pra gente trabalhar. E agora, pensando em quem adota, né, essa prática do tratamento de silêncio, isso é premeditado? Essa pessoa, ela tem consciência do impacto que ela vai causar no outro com esse tipo de atitude? Porque, e também aqui, como é que eu comunico para o outro quando não é tratamento de silêncio, né? Quando eu preciso aquela pausa para que aquela discussão talvez não evolua para um processo que seja mais difícil de contornar. Eu tenho que dizer para a pessoa, falar assim, olha, me dá um tempo agora que eu preciso me recompor, que eu preciso refletir. Sim. Então, em relação, né, a quem adota, né, esse tipo de tratamento de silêncio, bom, às vezes pode acontecer da pessoa, vamos dizer assim, não ser aquela coisa premeditada, calculada, mas assim, quando a pessoa, ela adota um comportamento no qual ela sabe que ela, como consequência, vai ter algo benéfico para ela, porque às vezes as pessoas pensam assim, não, às vezes sim, vai ter pessoas que, eu sei que se eu ficar aqui em silêncio por algumas horas, alguns dias e tal, eu vou conseguir algo aqui dessa pessoa, né? Eu vou conseguir, por exemplo, ir para algum canto que a pessoa não quer, ou que a pessoa faça isso ou aquilo, né? Enfim, então tem isso. Mas o que acontece? Às vezes, a pessoa só sabe que eu vou conseguir dessa forma, né? E assim, até a pessoa trabalhar isso e ver que isso está machucando o outro, por isso que assim, é tão importante, né, a comunicação. Às vezes as pessoas também têm essa dificuldade, né, essa barreira de comunicar, olha, isso me machuca, eu não gosto disso, isso me fere, eu fico perdida quando você faz determinadas algo, né, enfim. E como você falou, né, em relação a esse silêncio reflexivo, né, sim, a gente precisa comunicar, e essa é a grande dificuldade que a gente tem. Muitas vezes eu recebo muito, né, no consultório, então no hospital, né, situações nas quais a pessoa tá com incômodo, né, e assim, eu pergunto, mas você já falou sobre isso? Você já falou sobre isso com alguém? Não pensei sobre isso, não falei. Aí eu até brinco, né? Assim, nossa, a bola de cristal da pessoa quebrou, né? Você precisa verbalizar, né? Então as pessoas têm muito essa dificuldade. E assim, muitas vezes pensando que, se eu falar isso, algo vai desagradar. Mas assim, muitas vezes a gente precisa colocar as coisas à mesa para poder, né, se entender. Isso é um relacionamento. Né? Relacionamento é isso, é essa via de mão dupla, né? Nem tudo é um mar de rosas, a gente precisa também tocar essas dificuldades para essa construção que eu imagino até se fortaleça, se a gente se permite dizer, até aqui eu posso ir, aceito ir, daqui para lá eu não aceito, e essa relação fica mais consistente também, né? Sim, e como você falou, realmente o silêncio reflexivo, ele
a gente fala que ele é bom para a pessoa no sentido de organizar as ideias, porque realmente, né, a gente tem situações que os ânimos ficam exaltados, e se você falar no calor do momento, você fala coisas que você não gostaria, né, e às vezes é difícil para as pessoas voltar, né, dizer, olha, não gostaria de ter falado ou feito isso. Então, assim, esse retornar. Então, não tem nenhum problema você pegar e dizer, né, olha, me dá um tempo, preciso entrar no eixo aqui, já eu falo com você. Então, essa também é uma diferença do silêncio punitivo para esse reflexivo. Você citou duas nuances da comunicação, Isadora, que eu acho que exemplificou bem a importância que isso tem para a gente, né? Primeiro, a ausência de comunicação nesse silêncio punitivo faz com que um processo de violência se desencadeie e essa pessoa que é vítima dessa situação se vê imbricada numa série de outras complicações, como essa crença de não valor, essa questão da baixa autoestima, e por outro lado, uma necessidade de dialogar, de se comunicar para que essa coisa funcione, para que ela dê certo, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente da relevância da comunicação para o ser humano, né? Porque, querendo ou não, a gente está falando da ausência dessa comunicação no silêncio punitivo, né? Sim. Se a gente for parar para pensar um pouquinho, o ser humano deu certo por conta da comunicação, né? Então, assim, nós nos formamos em grupos, né? Então, assim, teve que formar aquelas comunidades ali, as pessoas comunicando, trocando ideias sobre o alimento, sobre moradia, né? Sobre estratégias de convivência em grupo. E hoje em dia, né, passando o tempo, a gente tem hoje um mundo digital. Então, assim, se você não comunica, se você não está ali trocando, né, com o outro, se o outro não te reconhece ali, até mesmo se for no meio digital, a pessoa se sente invisibilizada. Enfim, e assim, hoje em dia não tem como, né, as pessoas estão totalmente em relação. Então, assim, a comunicação, nós somos seres sociáveis, nós precisamos de comunicação. Tanto é que hoje um dos grandes problemas, às vezes, de depressão e tudo mais, é essa falta de comunicação. Os problemas dos relacionamentos é falta de comunicação, né? Então, assim, verbalizar claramente o que eu desejo, o que eu quero, o que eu não quero, onde eu consigo me encaixar, onde eu não me encaixo, o que faz sentido para mim, o que não faz sentido, né? E isso é muito difícil. Isso não é fácil. Às vezes as pessoas não sabem identificar isso. Se eu for perguntar assim para algumas pessoas ali fora, pessoas não sei, né? Então, assim, é algo difícil. Pode parecer simples, mas é difícil. Então, assim, nós como seres, né, sociáveis, nós precisamos nos comunicar. E a comunicação, seja ela verbal ou não verbal, ela impacta. E por isso que a gente fala, né, assim, a gente está falando sobre o silêncio, né, mas o silêncio comunica. E muito, né? Então, assim, toda a comunicação não verbal. Então, um olhar que você dá para a pessoa, né? Ou então a falta desse olhar, porque às vezes também tem isso. Quando a gente fala do tratamento de silêncio, não é só o silêncio por si só. São todas as ações que envolvem meio que esse anular da pessoa. O ignorar. O ignorar. Né? E aí também entra pareado, né, com a questão do ghosting, né? Que é um outro fenômeno, né, sendo que assim, o ghosting, né, para quem está se habituando agora, não sei se você já ouviu falar, ele é sobre as pessoas que de repente desaparecem, né? Então, assim. Sem dar nenhuma explicação. Exatamente. Né? Então, a pessoa tinha um encontro com você e não aparece, não dá nenhuma explicação prévia, enfim. E tem relacionamentos que terminam por isso. Então, o objetivo desse fenômeno é realmente a pessoa quer terminar ali e desaparece. Sendo que o tratamento de silêncio. Não, a pessoa faz com o objetivo não de terminar um relacionamento, mas de punir e de conseguir algo ali, né, de manipular.
Então, assim, é bem parecido, mas é diferente. Então, assim, tem essas nuances, né? Então, assim, a comunicação é essa coisa toda complexa, mas é fundamental pra gente, né? A gente não consegue não conviver com outras pessoas sem estar ali se comunicando, né? Muito obrigada pelas informações. Ai, obrigada a você. Gente, sabia que a educação pública de Mato Grosso deu um salto gigante? Saiu da 22ª para a 8ª posição no IDEB em apenas 6 anos. E dá para ver o resultado em cada canto do estado. Os novos SEIs, os colégios estaduais integrados, estão incríveis. São amplos e têm laboratório, sala profissão 4.0, piscina semiolímpica, quadra novinha. Estrutura de primeira mesmo. São 6 escolas desse tipo no estado e até o ano que vem vão ser 30. Tem mais. De 2019 para cá, o governo do estado já entregou 41 escolas novas, reformou outras 98 e construiu 47 quadras poliesportivas. E olha que legal, tem até programa de intercâmbio que todo ano leva os melhores alunos da rede estadual para estudar na Inglaterra, com tudo pago pelo governo do estado. Sem falar nos professores, que agora podem receber 14º e 15º salário. Realmente, gente, está muito melhor estudar em Mato Grosso. Um recado do governo de Mato Grosso. Não saia daí que o papo volta já já.